me conduz pelo jardim, pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, regemei tudo, meu Jesus. Amém? Você é chamado. Grande Deus! Lição de número 7. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, versículos 25 ao 29, Jeremias 31, do 31 ao 34, vamos estar lendo como de costume. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se pois a circuncisão guardarás os preceitos da lei, governarás a circuncisão, não será declarada como circuncisão. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Porque não és meu que és extremamente, nem é a circuncisão a que é extremamente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que dizes bem, diz Senhor, que farei circuncisão na casa de Israel, na casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conselho, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o conselho que preparei com a graça de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos ele Paulo fazer essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, louvor ao Senhor pela tua palavra. Palavra esta, meu Deus, que fala conosco, direto e indireta. Para que teu Espírito Santo, ó Deus, abra nossa mente, nosso entendimento, use o professor com inspiração, sabedoria, como o Senhor usa sempre. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Toma a primazia para que tudo seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Lição hoje, lição de número 7, lição que fala acerca da promessa de um novo coração. Na lição passada, nós estudamos acerca da promessa da cura divina. A lição de hoje vai falar acerca da promessa de um coração novo. Na palavra de Deus, o Senhor promete a dar-nos um coração novo. E é sobre esse tema que nós vamos estudar, aprofundado, sobre esse novo coração que o Senhor promete a dar ao seu povo, da sua igreja. O textual diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então, nesse contexto aqui, nós podemos observar qual é o tipo de coração que Deus promete dar ao ser humano. Um coração na natureza espiritual do homem. É esse tipo de coração que a lição vai nos falar, que nós vamos estar estudando a partir desse momento. Na introdução, fala acerca que o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Isso que ao longo da vida nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração, guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Então é importante nós entendermos, irmãos, acerca desse tipo de coração que Deus promete a dar ao ser humano. Se nós formos observar, tem muitos erros teológicos, muitas interpretações que não estão centradas no contexto bíblico da palavra de Deus, que fazem criarmos ilusões acerca de uma coisa que Deus promete, e aí daqui a pouco nós não entendemos a promessa de Deus e vamos ficar esperando algo que Deus não nos prometeu. É esse ponto de vista que nós vamos ver na lição de hoje. Já imaginou se nós fôssemos pregar que Deus vai dar um coração novo, um coração de carne novo para alguém precisando de um transplante de coração? Nós vamos mediar nesse tema bíblico e vamos mediar nessa promessa? É errôneo isso, não é isso que Deus está prometendo. Falar você com parábolas, né? Exatamente. O coração que ele quer dizer, porque às vezes as pessoas, tem pessoas que têm o coração tão de pedra, né, que quanto mais faz maldade, mais não sente nada. É normal para eles, né? Porque o coração de pedra. E a pessoa que tem o Está coração de leproso, pedra, na verdade aí está leproso espiritual, não sente. Quando é uma pessoa que está coração de carne, coração de perdão, né? Ela já sente, né? Então o coração que Deus está prometendo, e aqui nós vemos em Ezequiel, o texto muito claro: e vos darei um coração novo. Aqui
diz: e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então está falando na área espiritual do homem, no interior do homem. Todos nós, longe de Deus, temos corações de pedra. E aqui está falando dessa promessa acerca do homem interior. Então, quando nós aceitamos Jesus, há uma troca de coração espiritual, que é isso que nós vamos entender na lição. E aí Deus promete dar um coração novo e um espírito novo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E o seu Espírito Santo dentro de nós, habitando, um espírito novo. Por que novo? Porque quem regia antes o coração de pedra, quem era? Quem sabe? O mal, o pecado. O mal, né? Não. No contexto que nós estamos aprendendo, não era a maldade. Quem regia o coração de pedra? O coração do pecado, né? Antes de nós aceitarmos Jesus, nós tínhamos um coração de pedra. Quem regia o coração de pedra Não nosso? é o mesmo Deus? Não. Nós somos ainda. Não. Não? Quem regia o nosso coração era o espírito do homem. O espírito humano é que regia o nosso coração. Quando Deus está falando em dar um espírito novo, está falando do Espírito Santo em um novo coração na nossa vida. Então quem regia-nos antes era quem? Era o homem, o velho homem. Este velho homem regia o coração de pedra. Então fazia o que queria. Mas quando aceitamos Jesus, Jesus tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, um espírito novo para guiar-nos na nossa vida, na nossa jornada cristã. Hoje não temos mais um coração de pedra, temos um coração de carne com um espírito novo, que é o Espírito Santo, para guiar-nos na jornada celestial. Os dois novos, o coração e o espírito. Novo. Então esse é um dos benefícios que o Senhor promete a dar-nos, que é um coração novo. Nós recebemos esse coração novo e estamos aqui na presença de Deus. E o coração de pedra também não tem alegria, não tem sentimentos. Exatamente. É preciso ser quebrado para Deus fazer um coração novo. E João 14 vai dizer, né? O coração na Bíblia, perspectiva bíblica, o coração na Bíblia, é o primeiro subponto. O segundo, a circuncisão do coração. E terceiro, um coração novo. Esses três subpontos na perspectiva bíblica do coração. Aqui na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental e emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que se faz parte da nossa alma e espírito. Aqui fala algo interessante acerca do homem interior. Uma pergunta para perguntar à igreja. Nós somos dicotômicos ou somos tricotômicos? Uma pergunta. Primeira vez que eu ouvi essa palavra. Tricotômicos. Nós somos. O que significa? O que é tricotômico? Primeiro, dicotomia aqueles que acreditam na dicotomia, eles acreditam que o homem ele só possui corpo e espírito.
Ou seja, corpo e espírito mais que estão um só. Espírito e alma é um só. Então eles acreditam na dicotomia. E o corpo e alma e espírito são um só. Então é uma forma de acreditar. E tem a tricotomia, que é o que nós cremos, que é o homem composto de corpo, alma e espírito. Trino. Então nós acreditamos na trindade humana. Assim como Deus, Ele é trino, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, então nós vamos ser trino também. Nós somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Deus é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então a nossa igreja acredita na tricotomia, no corpo, alma e espírito. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Mas há uns que pregam diferente. Só acredita que o homem é composto de corpo e espírito, ou corpo e alma e espírito são um só. Então há muitos relatos bíblicos compondo isso, mostrando isso. Mas nós acreditamos na tricotomia, que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que Paulo faz referência ao homem interior. Por que o homem interior? Está falando do coração. Esse coração está falando do homem interior. É isso que nós precisamos entender. Que o coração, na Bíblia, que esse coração que Deus está prometendo, é dar uma nova identidade ao homem que está dentro de nós. Entenderam? Então, quando Deus promete dar um coração novo, o Espírito novo está Deus prometendo ao homem interior, o coração do homem interior, ou seja, a sua natureza, a natureza dele. Então, fazer um homem diferente, fazer um coração novo, uma vida nova. Então, essa é a promessa que Deus está prometendo ao seu povo. Aqui nós vemos a circuncisão do coração. Se nós observarmos o texto da leitura bíblica em classe, apresenta lá em Romanos um contexto que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdade, a circuncisão da nova aliança. Então, o que é circuncisão? Quem já ouviu falar na circuncisão? Aqui? Não? Então é algo conhecido. Circuncisão só era feito ao povo da nação abraâmica. Foi um pacto que Deus fez com Abraão. E nesse pacto Deus exigiu de Abraão que viesse circuncidar todo filho homem. Todo filho homem deveria ser circuncidado. E pode crer que ter filho e circuncidar hoje, ainda hoje, agora? Não. Porque aquela Patrícia Abraão era crente e o filho dela, que nasceu desse tamanho, foi circuncidado, porque a avó dela era judeu. Mas essa circuncisão deles foi algo, um pacto, será que eles acreditaram naquele pacto, ou foi uma circuncisão de uma necessidade física da criança? Diz que o criança? menino foi circuncidado. Ele tem esses dois. É que eles têm a visão deles, eles são judeu. Judeu. É um judeu, o judeu não convertido, ele usa a mesma ritual. Mas ela disse que são convertidas, que frequentam a igreja, até a igreja daquele pastor Bravaladão, eu acho. Aí onde é a questão, aí pode ser uma questão de saúde da criança. Se ela nasceu com fimose. Se a criança tiver fimose, é obrigada a circuncidar. A reportagem que eu vi é que ela fez por causa do pai. Porque o menino também chamava Senhor Abraão, igual o pai. Do pai dela é do pai desse assim. Por isso que ele fez. Foi até ele que segurou o menino no colo. Aí a questão é doutrinária. Questão de doutrina. Não existe isso aí. Esse pacto, ele já não pode mais existir, principalmente na vida de quem aceitou Jesus. Eu acredito que eles usar esse tema aí,
para eles viver ainda esse sacrifício, ou seja, esse pacto ainda na era patriarcal, então eles ainda não aceitaram Jesus nem creem que Jesus é o Messias. É um ponto de vista que eu tenho nisso. Se aceitou Jesus, não precisa fazer circuncisão física, porque a circuncisão que Paulo está ensinando é a espiritual. Essa todo crente precisa circuncidar. Todos nós precisamos passar pela circuncisão espiritual. Que é obedecer. Qual é a circuncisão espiritual? Quem sabe? Ela é dada aonde? No espírito, no coração. Então a circuncisão nossa espiritual é no coração. Como é que é feita? Quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, o penhor do Espírito. Então aí há o penhor, a circuncisão espiritual acontecendo dentro do nosso coração, quando aceitamos Jesus. Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Deus tira o espírito que vagava, que fazia tudo que queria, e coloca o Espírito Santo para auxiliar. Aí a circuncisão no coração, nascimento de novo, ou seja, nascer de novo. Como é que nós sabemos que fomos circuncidados? Quando a minha vida reflete a vida de Cristo. Quando nós refletimos a glória do Senhor. Quando nós damos testemunho de cristão. Eu não falo de cristão nesse sentido que muitas das vezes as pessoas veem diferente, porque aceitou Jesus já é cristão. Não. A vida cristã tem um processo. Qual é o processo? É a vida de regeneração, uma vida de santificação, de santidade, e aí vai tendo esse processo, a luz de Cristo vai brilhando mais fluente em nossas vidas, nós vamos deixando tudo aquilo que não agradava a Deus. Muitos fumavam, não fumam mais, muitos bebiam, não bebem mais, muitos se drogavam, não se drogam mais, se prostituíam, não se prostituem mais. Isso são evidências de uma circuncisão que aconteceu na vida daquele que aceitou Jesus. E aí Paulo vai falar acerca disso. Ele diz: eis que as coisas velhas já passaram, e agora eis que tudo se faz novo. Então Paulo está falando dessa circuncisão espiritual. Então nós somos identificados agora como um coração novo e com um espírito novo agindo dentro de nós. Então aí fomos circuncidados espiritualmente. Mas o crente continua com as mesmas práticas, como nós vimos já aqui, cumprindo sacrifícios que não precisam mais ser cumpridos, rituais que não precisam fazer mais, porque Jesus já fez por nós, cumprindo muitas das vezes, guardando o sábado, que Jesus já guardou por nós. Então isso aí são coisas, são ritualísticas, que ainda estão na circuncisão da carne. Os adventistas ainda estão na circuncisão da carne, mas a nossa circuncisão é espiritual. Não mais guardamos esses rituais, porque eles ficaram apenas para o povo de Abraão. Aí eu ficava pensando, quando eu aceitei Jesus e fiquei a entender o que era a circuncisão. Eu ficava, meu pai do céu, vou ter que fazer isso mesmo. Uma coisa que me impressionava, viu? Me impressionava mesmo. Era algo que me colocava assim no canto da parede. Não, se tiver que fazer isso, eu vou sair fora. Porque era algo que me impressionava. E aí imagine, hoje, se fosse dessa forma. Não era fácil alguém querer aceitar Jesus. Não, eu vou aceitar, ele vai ter que fazer o quê? Hoje, na cirurgia, vai ter que cortar ali a pele. Então o negócio ali não seria fácil. Então seria algo muito difícil. Então, eu, quando era novo convertido, eu ainda fumava. E eu mesmo parei e pensei, não errado. Imagina naquele tempo que era com a faca de pedra. Exato. Hoje as coisas eu falo, mas antigamente. Creio que tem visto errado. Era uma coisa, um ato de fé mesmo. Aquilo ali é algo que eu admiro
terceiro, o coração novo. O apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias a respeito de uma nova aliança, rompe com a forma antiga dessa nova aliança, não seria mais conhecida como a marca física, ritualista e externa, mas teria como ser como o interior da pessoa, pois Deus escreveria na sua lei, no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Assim Deus daria um coração novo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano, que passasse pela obra de regeneração envolvida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, o coração, como nós já falamos aqui, já aprofundamos, está referente ao homem interior. Então, a circuncisão nossa hoje ainda existe, mas ela é espiritual e ela se dá no interior nosso, no coração nosso. É por isso que há muitas referências na Bíblia que falam acerca do coração, como lá em Salmos: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando se fala coração, está falando no nosso interior, no nosso sistema emocional, mental. Então, tudo isso está englobado no coração. Não está falando de cérebro, quando fala de mente, está falando mentalmente, emocionalmente. Então, tudo isso se dá no coração. É por isso que nós temos que entender qual é esse coração que Deus está falando. O nosso interior, o nosso coração, a nossa centro das emoções, que é a nossa alma, é o coração. Talvez você não sabia, mas o nosso interior, a nossa alma, é o centro das emoções. Quando você leva um chuta uma pedra, talvez você nunca pensou isso. Chuta uma pedra, você sente a dor aonde? No dedo. No dedo? Dói. Tem certeza? Dói no coração também. E dá um choquinho aqui também. Para nós entendermos, irmão, a dor é no centro da nossa alma. Nós sentimos dor porque nós temos alma. Se nós não tivéssemos o centro da emoção, que é a alma, nós não sentiríamos É dor. por isso que tem aquele ditado que diz: me bate em pé, não chega dor na alma. Exato. Porque o centro da emoção é a alma. Então quando você bate, machuca, você sente a dor, é na alma. É na alma. Ela reflete naquele lugar, mas a dor você sente naquele lugar, na alma. É por isso que muitas das vezes nós pensamos assim, não entendemos muito isso, não, mas é realidade isso aqui. Quer dizer, quem bate não sente, mas quem apanha sente. Quando um dá uma martelada no dedo, parece que a dor é ali, mas a dor você sente na alma. Na alma. Você vê que a dor ali, daqui a pouco, quando a dor é muito forte, a dor começa a desmaiar, né? É real isso aí, né? Atingiu a alma. É real, atingiu forte, né? É algo interessante isso. Só que eu entendo. O segundo ponto, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus, um coração consciente, um coração, ou melhor, Deus vê o coração. Um coração inclinado a Deus. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual a respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem o coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus. Consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com o mandamento de Deus. Então aqui nós vemos um coração inclinado a Deus. O coração inclinado a Deus
é um coração regenerado, um coração que já foi transformado. Não tem como o homem se inclinar a Deus se ele não foi regenerado, ele não foi transformado por seu coração, ele não recebeu um espírito novo. Não tem como ele se inclinar às coisas de Deus. É por isso que é difícil nós observarmos lá fora, olharmos as pessoas lá fora e vermos a inclinação dessas pessoas a Deus. Eles podem fazer ali, como muitos dizem, dar esmola aos pobres, ajudar, mas o seu coração não inclina-se a Deus. Ele inclina a lei da terra, ele inclina as coisas do mundo, mas a de Deus não. Por quê? Porque o homem, para inclinar as coisas de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisa ser regenerado, transformado, circuncidado dentro do seu coração, dentro da sua alma. Uma alma transformada, porque a nossa alma é tendenciosa. A alma do ser humano ela é tendenciosa. Tendenciosa ao pecado, tendenciosa às coisas do mundo, tendenciosa a se afastar daquilo que agrada a Deus. O que faz a diferença é o nosso espírito, ou o espírito que habita em nós. O espírito que vai transformar a nossa vida, transformar a nossa alma, inclinar a nossa alma às coisas de Deus. Por isso que, quando a minha alma está regenerada, eu tenho sede de Deus. É como o salmista diz, eu tenho sede do Deus vivo. Por quê? Foi transformado o coração e a alma. A alma foi regenerada. Por isso tem sede de Deus, tem sede de estar na presença do Senhor. É por isso que o salmista Davi, ele vai dizer, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Alma regenerada, coração transformado. Quem é que prefere estar mais na igreja, exercer o seu tempo na igreja, do que lá fora? Só quem foi regenerado, quem foi transformado. Quem tem vontade de vir à igreja é quem foi regenerado. Mas aí eu não tenho vontade de vir à igreja, eu não tenho vontade de cultuar a Deus, eu perco todos os cultos, vou de mês em mês, quando é na ceia eu vou, e às vezes nem vou. Foi regenerado? Não foi. Não foi regenerada essa pessoa, continua com a mesma velha vida. Mas quem é regenerado é diferente, tem sede de Deus, tem sede da palavra, quer congregar, quer estar na presença de Deus. Não perde culto. Se perder, tem razões e objetivos específicos. Não é qualquer coisa que nos tira do culto, que pode nos tirar do culto. Então temos que abrir sempre o compromisso com Deus, para não falharmos nesse sentido. Então um coração inclinado a Deus, um coração consciente. Um coração consciente como o centro da vida interior do ser humano, é um coração, meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir os que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Interessante. Então, um coração consciente. Está falando de consciência daquilo que é guardado nesse coração. Ou seja, das palavras que são guardadas, que são conferidas. Por quê? Deu o exemplo de Maria. Deu o exemplo de Maria porque os pastores falavam acerca de Jesus para Maria. Maria guardava aquelas palavras que ouvia no seu coração. E ela conferia o que guardava. Ou seja, o que é que ela fazia? Ela ouvia uma profecia sobre Jesus, que ele seria o Salvador. O que é que ela fazia? Ela guardava no seu coração. Ela não saía contando, ela guardava no coração e ia conferindo dentro dela, porque houve uma promessa, que ele seria o Salvador do mundo, e ela guardando aquilo no seu coração, ela ia conferindo, crendo que aquilo ia acontecer, as palavras
ela conferia e guardava no coração. Assim somos nós. Nós também precisamos guardar a palavra de Deus e conferir dentro de nós essa palavra. Porque Deus nos prometeu várias coisas. Deus nos prometeu céu e nova terra. Deus prometeu um lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentro. Deus nos prometeu. O que é que nós temos que fazer? Guardar esta palavra, esta promessa e conferir. Conferir como? Eu sei que vai acontecer. Eu sei das promessas que Deus tem para mim lá no céu. E eu sei que vai acontecer. É assim que confere. É a certeza na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Isso é uma conferência que nós fazemos dentro do nosso interior, do nosso coração. Por exemplo, quando Jesus disse: crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Em outras palavras, crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então está falando na vida espiritual. Por mais que nós morremos, nós Diferentes. Também, exatamente. Aí é uma promessa de Deus que nós devemos guardar em nosso coração e conferir ela. Eu creio que Deus vai salvar a minha família. O que é que eu quero ficar apavorado? Perguntando para o pastor e o obreiro: será que Deus faz? Será que isso? Amém. Agora, essa promessa aí é condicional. É uma promessa diferente. Condicional. A promessa também da salvação, ela é condicional também. Ela vai depender da minha fé pessoal. Essa promessa de salvar tu e a tua família, ela é condicional, mas não só depende da sua fé, mas depender da fé dos outros também. É diferente isso. Não só basta eu aqui crer, minha família tem que crer também, porque ela é condicional e também tem uma condição para minha família. É diferente, já dois termos aí. Por quê? Porque Deus não faz essa opção de pessoa. Exatamente. Tudo é encaixado no contexto. Deus vê o coração. Bíblia. No livro do profeta Jeremias está escrito: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vê os pensamentos e o coração, veja em tua vingança sobre eles, pois te descobrir a minha causa. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem à sua integralidade, tanto a vida exterior quanto ao interior. Por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado, contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Então nós vemos aqui, Deus vê o coração. Deus vê o coração nosso. Deus vê as nossas atitudes. Deus vê o que é que nós estamos realmente guardando dentro do nosso alma, do nosso coração. Então o julgamento de Deus, irmãos, é um julgamento justo, muito interessante. E não tem como nós driblarmos Deus, porque o Deus conhece tudo. É como se fosse um raio-x. Nós, um raio-x para Deus. Deus olha assim e Ele já vê toda a sua natureza. Ele já vê, sabe que você vai para o inferno ou para o céu. Então o raio-x de Deus é dessa forma. Então Deus já olha o seu coração. Ele sabe se você vai permanecer no caminho dele ou não. No raio-x de Deus não escapa, então Ele sabe de tudo. É como a câmera. Exatamente. Ele conhece todo o nosso coração, o nosso proceder. Ele sabe se nós vamos cair lá na frente ou não. E Ele sabe se nós vamos nos arrepender e levantar também. Ele sabe de tudo. Então Deus vê o nosso coração. Ele conhece a nossa profundeza mais escondida da nossa alma e do nosso coração. Ele sabe de tudo.
Então o julgamento de Deus é perfeito por isso. Porque Deus vai julgar. É por isso que quando chegar no tribunal de Deus, ninguém vai ter como justificar nada. Ninguém vai dizer, mas Senhor, o Senhor não me avisou disso, o Senhor não mandou alguém falar sobre isso. Não vai ter justificativa nenhuma. Porque nosso próprio coração vai nos condenar. Nossa própria alma vai nos condenar. O aviso dele é agora, né? Hã? O aviso de Deus é o ser humano agora. É agora. Ele está usando todo mundo. Tanto que ele estava com Às vezes ele avisou para Noé, né? Você vê. Aí, nesse sentido aqui que nós estamos vendo, ninguém vai ter como se justificar, porque Deus conhece o nosso coração. Quando ele teve com Pedro mesmo, ele falou que ele ia negar ele 3 vezes, né? Ele já sabia. Conheci o Antes de coração. Pedro pensar, Pedro estava com que ninguém ia negar, ninguém ficava com problema do outro, né? Quem será? E ele sabia também que ele ia se arrepender. É por isso que antes disso acontecer, Jesus falou para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaremos a igreja. Jesus estava falando acerca que ele seria o primeiro pastor da igreja a pregar a palavra. Depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele prega o primeiro discurso com ousadia e 3 mil almas se convertem ao Senhor. Primeiro discurso. Então Jesus já sabia disso. E ele já sabia também que Judas ia trair ele, que ele disse que ele meter a mão no prato dele. Eu acho interessante. Conhecia o coração, né? Então, e ele também sabia que ele ia suicidar, mas não ia arrepender. Tudo ele sabia. Em outras palavras, Deus chamou apóstolo, pastor, presbítero, evangelista, missionário. Olha, para ser testemunho deles. Ensinar aqui na terra, doutrinar. É assim. Terceiro e último ponto é a promessa para o coração. Um coração feliz, um coração cheio de amor. E terceiro, o penhor do Espírito no coração. Primeiro, quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, a felicidade é uma realidade em seu sermão do monte. O Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças. Assim é o estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do Reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então olha só que interessante acerca do coração feliz. Quando nós vamos observar o coração feliz, em Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio. Entendeu? O coração da pessoa que é alegre, ele serve de um bom remédio para o corpo, tanto físico, mental como espiritual. E aqui, mas, como fala aqui, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Quer dizer, a falta de alegria de Deus na vida poderá fazer a pessoa secar até os ossos. Imagine. Então isso aí nos dá a entender, quando nós vamos ver na palavra de Deus, fala acerca da alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Isso. Quer dizer, a alegria de Deus é o nosso combustível. Então, quanto mais nós somos alegres, mais fortes nós ficamos. Quanto mais alegria nós tivermos, mais saúde nós vamos ter. Porque isso está relacionado. Você sabe qual é uma das piores doenças que está matando as pessoas na atualidade? Chama depressão. Sabe o que é que acontece quando fala depressão entrar? Falta de alegria, falta de ânimo espiritual. É uma porta para a depressão.
Qual é o antídoto contra a depressão? A alegria de Deus. Não existe outro antídoto. As pessoas podem ir nos melhores psicólogos, psiquiatras, nada resolve, eles paleiam, mas não resolve. O que resolve é a alegria de Deus na vida. Quem é feliz com Jesus? Quem é feliz com Jesus de verdade? Eu quero ver passar por depressão. Eu quero ver passar. Está no pescoço. Porque está relacionado, irmão. A alegria de servir a Deus, isso é um antídoto contra a depressão. Isso não vai nos pegar. Então nós precisamos ser felizes com Cristo de verdade. Amar a Cristo de verdade. Servir a Ele de verdade, não por obrigação, não por força ou violência, não, mas de ânimo pronto, de coração pronto, ser alegre de verdade. Então é isso que nos mantém diferentes. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Se não somos alegres ou não temos sido alegres, vamos buscar essa alegria, que é a alegria da salvação. Ela está reservada para a igreja, para nós. E ela só pode habitar no nosso coração, no nosso interior. Outra palavra. O Adeus perguntou de lá depois disso, o que ele falou. É uma coisa que o inimigo tira do crente, é o foco e a visão. A alegria que eu tenho, você tem, todos nós aqui temos, Jesus Deus quer tirar. Certeza. Você não vigiando. A missão do inimigo é matar, roubar e destruir. João 10:10. Então ele vai fazer tudo para realizar essa obra. É a obra e a missão dele. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Vida está relacionada à alegria. Então quem é que gosta de viver? É quem tem alegria. Quem não tem alegria quer morrer logo. Não é verdade? O sonho deles é esse. É. Quem quer, quem não tem alegria dentro do seu coração quer morrer logo. Porque não tem pai nem Por de isso que muitos dizem, leva logo. Não, por quê? Perderam a alegria. Se nós observarmos, Elias passou por um momento depressivo também. Elias passou por esse momento depressivo. E aí nós vamos ver que Deus deu alegria para Elias continuar servindo a Deus. Então, não é algo que nós podemos chegar assim e dizer, não, você está passando por isso. Porque vai depender do meu caminhar com Deus, do meu andar com Deus. Então isso está relacionado. Então precisamos sempre buscar a alegria de Deus, a alegria da salvação em nossas almas, para continuarmos vivendo com alegria e servindo a Deus até que o Senhor nos leve. Isso é importante. Um coração cheio de amor. E Deus ainda falou para Elias: sai daí e vem para cá que eu tenho. Sai da caverna. Sai da caverna. Pois é. Da caverna. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão de identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no nosso coração, no coração daqueles que têm o Espírito Santo. E por isso o coração transformado, por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para qual também fosse chamados em um corpo, dominem em vossos corações e sede agradecidos. Então, olha, interessante. Então, um coração cheio de amor. Um coração cheio de amor, ele é agradecido. Um coração que tem gratidão a Deus. Então, isso é algo que nós precisamos ter. Gratidão a Deus. Por que eu devo ser grato a Deus? Deus fez o que por mim? Sim. Tantas coisas. Se nós formos enumerar, nós nem acabaríamos esse culto hoje aqui. O tanto de
Deus nos fez. Só em Ele nos acordar, Ele já tem feito muita coisa e nós já temos motivo para agradecer a Deus por Ele nos acordar. Só em deitar, em ter um sono, uma noite abençoada, já é motivo de agradecer. E é coisa boa. Então o nosso coração ele tem que viver gratificando a Deus. Nós temos que ter gratidão a Deus por tudo. Grato pelo vento, grato pelo ar, grato pela chuva que já caiu, grato pelas plantações, pelas roças, pela casa, grato pelo salário que Deus tem nos mantido. Temos que ser grato. Então o coração grato a Deus é diferenciado. E Deus conhece um coração agradecido. Deus conhece. Então é tanto que aquele que é grato ao Senhor, Deus ouve o seu clamor e a sua oração. Tem muitas pessoas que só dobram o joelho e falam com Deus, pede alguma coisa, ó Deus já envia lá. Tem pessoas que oram 10, 20 anos. Por quê? Eu não tenho um coração agradecido a Deus. Não tem uma vida íntima com Deus, mas aquele que é íntimo, aquele que é grato a Deus, tem um coração alegre na presença de Deus, Deus ouve a oração, é rapidinho. Por quê? Porque tem intimidade com Deus. Então, irmão, nós temos que entender que o coração cheio de amor é um coração agradecido a Deus. E quer cantar. E de onde vem essa gratidão? Quem sabe de onde vem a gratidão? Vem de Deus. Vem de Deus. Vem de Deus? Dado por quem? Pelo Espírito Santo. Muito bem. Então, exatamente. O Espírito Santo é o responsável por derramar sobre nós esse amor, essa graça que há sobre as nossas vidas. Que é isso que nós precisamos. Essa sabedoria que você tem, quem deu? Foi ele. Exatamente. Você é o professor, é Deus. Aí nós vemos aqui muitas das vezes Paulo, se eu não me engano foi Paulo, que estava orando, pedindo para Deus curar ele. Se eu não me engano ele orou por 3 vezes e não foi curado dos olhos. Segundo alguns historiadores, era dos olhos que ele se sentia um pouco, não sei se não enxergava bem, mas ele orou por 3 vezes. E aí a Bíblia diz que Deus respondeu para Paulo, e disse: Paulo, a minha graça te basta. Minha graça te basta. Por quê? Porque Paulo estava buscando algo na natureza física. Mas a graça de Deus que havia em Paulo fazia com que ele não necessitasse daquele milagre ou daquelas curas. Já era importante. Exatamente. Muitas das vezes nós estamos orando a Deus pedindo algo dessa natureza. Mas a graça de Deus já é uma abastança, já basta. Então não precisa tanto de nós recebermos aquele milagre, talvez na natureza física. Então a graça de Deus nos é bastante. Porque de nada adianta você ser curado, talvez de uma enfermidade, e você não ser agradecido a Deus. Sim. Talvez você nunca foi curado, mas você é grato a Deus pelo milagre da salvação. Entendeu? Então é nessa forma de pensamento. Então é desse ponto de vista que nós precisamos entender as coisas de Deus. Somos carentes de Deus. A necessidade, Deus trata a nossa necessidade. Então Deus trata a nossa necessidade. Talvez a sua necessidade ainda não é a necessidade de Deus. Por isso talvez o milagre ainda não aconteceu. Mas quando for, vai acontecer. Último ponto, o penhor do Espírito, do coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: mas que nos confirma convosco, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui está o texto bíblico, mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus, testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior
garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, penhor do Espírito no coração. Então, a promessa do Espírito em nossa vida, aqui como nós vemos o penhor do Espírito, só quem tem o penhor do Espírito Santo é quem aceitou Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo. Então, fomos comprados pelo Espírito Santo para Deus. Então, isso que acontece. E chamado ainda. Exatamente. Então, fomos, como fala aqui, o penhor do Espírito está em nós. Por quê? Fomos selados. Então, nós não somos mais propriedade de ninguém. Não somos propriedade do meu pai, eu não sou propriedade do meu pai, nem da minha mãe, dos meus filhos. Não. Nós somos propriedade peculiar de Deus, e particular de Deus, porque fomos selados com o penhor do Espírito Santo. Então nós temos uma passagem garantida para ir morar no céu. Só vai quem foi selado com o selo do Espírito Santo. Quem foi selado pelo penhor do Espírito Santo. Essa é a passagem para ir para o céu. Deus nos selou. Deus nos deu uma passagem para ir morar no céu. Quem aceitou Jesus já recebeu essa passagem. Mas podemos perder também essa passagem. E aí é onde entra a santificação. Sem a qual ninguém pode ver a face de Deus. Então, nós somos selados com o Espírito Santo para ir morar no céu. Quem vai nos levar ao encontro de Jesus no céu é o Espírito Santo. É o selo. É o Espírito Santo. Então é Ele que vai nos levar. Só podemos subir se continuarmos nos santificando, vivendo uma vida santa na presença de Deus. Se não fizermos isso, não vamos subir, vamos ficar. Mesmo já conquistando essa passagem, mesmo já conquistando o penhor do Espírito Santo, podemos perder a salvação. Então é dessa forma, precisamos entender isso. Somos selados? Somos. Mas para ir morar no céu é preciso cumprir rudimentarmente a palavra de Deus, o cumprimento, sendo fiéis até a morte, como diz a palavra de Deus. E morte de cruz. Não, morte de cruz só Jesus. Não pode. A morte de cruz só Jesus. Completa aí. Então fomos selados pelo Espírito Santo. Então, odiado de todos nós seremos por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a condição da salvação é a perseverança em quê? Em quê? Cristo Jesus. Também, mas os discípulos de Jesus perseveravam em quê? Na oração. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então esse é o processo para ir morar no céu. Então precisamos entrar, sempre estar em comunhão com Deus para ir morar no céu. E Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Quando aquele jovem falou com o outro, eu nunca esqueço essa passagem. E eu vou falar sempre nas pregações. Tu vai ver o que eu vou fazer. Então quer dizer que ele já botou eu, né, Deus? Quando ele chegou lá, disse que deu um branco, não deu nada, ele desceu. E sentou junto com o outro falou, olha, se você se humilhasse, Deus está. Aí é que dá o segredo do pregador,